Olá, já parou para pensar naqueles momentos que de repente mudaram tudo na nossa história? Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, nos grandes saltos que transformaram a humanidade e construíram o mundo que a gente conhece. Se a gente pensar no tempo que o universo existe, a história da civilização é um piscar de olhos, de verdade, é muito rápido. E isso levanta uma pergunta bem interessante. Como é que a gente conseguiu acelerar tanto o nosso desenvolvimento e mudar o planeta de forma tão drástica? Então, a chave para entender essa jornada não é aquela ideia de um progresso lento, constante, sabe, uma linha reta. Pelo contrário, nossa história é marcada por revoluções, por saltos, repentinos, explosivos que redefiniram as regras do jogo. E são esses momentos de ruptura que a gente vai explorar agora. Ok, vamos começar pelo nosso primeiro grande salto. O momento em que a gente deixou de viver em pequenos grupos para se tornar sociedades gigantes, complexas e super organizadas. É muito curioso pensar que uma das ciências mais importantes que existem, a geometria, nasceu de um perrengue do dia a dia. Lá no Egito Antigo, as cheias do rio Nilo eram essenciais para a agricultura, mas elas tinham um efeito colateral, apagavam todas as marcações das terras. E aí, todo ano eles precisavam medir e recalcular tudo de novo. E foi dessa necessidade de literalmente medir a terra que surgiu a geometria, uma ferramenta que se tornou essencial para organizar a sociedade. Agora vamos avançar para o próximo salto. Esse não foi sobre organizar a Terra, mas sim sobre organizar o pensamento. É aqui que nascem as filosofias e os sistemas políticos que, olha só, nos influenciam até hoje. Na Grécia Antiga, a gente vê dois modelos de sociedade que não podiam ser mais diferentes. De um lado, Esparta. Lá, a vida era toda dedicada ao Estado e à guerra, desde os 7 anos de idade. Já em Atenas, a história era outra. Eles valorizavam a educação, a leitura, as artes. Tudo isso era visto como fundamental para formar um bom cidadão, que era a base da sociedade deles. Isso mostra bem os caminhos opostos que a civilização poderia ter tomado. E a democracia de Atenas, hein? Ela não surgiu do nada, prontinha. Foi um processo. Começou lá com as leis de Drácon, que eram famosas por serem super rígidas. Depois veio Solon, que fez umas reformas e ligou os direitos à riqueza. Já foi um avanço, mas ainda era limitado. A grande virada mesmo veio com Clístenes. Ele expandiu a participação do povo e criou o ostracismo, que era um jeito de exilar qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao sistema. Não é à toa que ele ficou conhecido como o pai da democracia. Agora a gente vai dar um pulo no tempo, e um pulo grande, para um período de renascimento. A Renascença foi muito mais do que só arte. Foi uma redescoberta do potencial humano, uma mudança radical na forma como as pessoas se viam e viam o mundo. E para entender o novo pensamento político dessa época, nada melhor que essa frase do Maquiavel. A ideia de que a arte de governar reside na astúcia e na força foi um choque. Ele estava basicamente dizendo que um governante devia usar qualquer meio necessário para se manter no poder. Foi a primeira vez que a política foi separada assim, na cara dura, da moral e da religião. Mas o Renascimento não aconteceu por acaso. Foi uma combinação de vários fatores. A gente teve o humanismo, que botou o ser humano no centro de tudo, a imprensa de Gutenberg, que fez as ideias se espalharem como fogo, a queda de Constantinopla, que levou um monte de sábios para a Itália, os mecenas, que eram os ricaços da época bancando a arte, e, claro, a descoberta de um novo mundo que simplesmente expandiu os horizontes de um jeito inimaginável. Chegamos ao próximo salto, que nos joga direto na era das revoluções. É aqui que as estruturas antigas de poder começam a cair e as bases das nações modernas que a gente conhece começam a ser construídas. Esse slide aqui mostra uma mudança fundamental. De um lado, o absolutismo, com o rei tendo poder total. O melhor exemplo é Luís XIV, que teria dito "o Estado sou eu". Mas do outro lado, na Inglaterra, a Revolução Gloriosa virou o jogo. Ali ficou estabelecido que o poder do rei era limitado pela lei e pelo parlamento. Ou seja, a lei e não mais o rei se tornou o Estado. Foi um passo decisivo. E assim a gente chega nos nossos tempos. O último grande salto é o da aceleração. A velocidade da mudança, da conexão entre as pessoas e, também, dos conflitos atingiu um nível que a gente nunca tinha visto antes na história. Olha só esses números, é impressionante. A humanidade levou a história inteira até 1804 para chegar em 1 bilhão de pessoas. Para dobrar isso, levou só um pouco mais de um século. E depois, em menos de 75 anos, a gente triplicou de novo, chegando a 6 bilhões. A velocidade desse crescimento é uma coisa absurda. E essa aceleração não foi só no número de pessoas, foi na nossa própria vida.
Lá no começo do século XIX, a expectativa de vida mal chegava nos 30 anos. Em pouco mais de um século, ela mais do que dobrou, passando dos 70. É uma das conquistas mais extraordinárias da nossa história recente, sem dúvida. Mas essa aceleração toda veio com um lado bem sombrio. O século XX, apesar de todo o progresso, foi também o século dos conflitos mais destrutivos que já existiram. 2 guerras mundiais e uma guerra fria que deixou o planeta inteiro com medo de uma aniquilação nuclear. Hoje, a gente vive num mundo totalmente conectado. E os desafios que a gente enfrenta também são complexos e interligados. A gente fala de terrorismo, de crises ambientais, da ameaça de novas pandemias, de armas nucleares e daquele abismo enorme que ainda existe entre as nações ricas e as pobres. São os problemas do nosso tempo. Então, a gente viu que a história humana avançou em saltos, da organização para a filosofia, da descoberta para a revolução e, finalmente, para a aceleração. Cada salto resolveu problemas antigos, mas também criou novos desafios. A questão que fica no ar é, olhando para o futuro, qual será o nosso próximo grande salto?